então continuando sobre essa questão aí, né? Se vale a pena ser professor ou sobre a profissão de professor. E então assim, tá respondendo essa pergunta, né? Vale a pena ser professor? Eu acredito que sim. Vale a pena ser professor, sim. Se você gosta da sala de aula, se você gosta de estar ali com os estudantes, os alunos, estar estudando, aprendendo, lendo, escrevendo. Então, ser professor vale a pena sim. Se você gosta dessa profissão, então vale muito a pena. Se você não tem tanto interesse assim nessa profissão e haver e você vê essa profissão, se você ver essa profissão apenas como uma forma de trabalho, uma forma de trabalho, de receber um salário, então, se você vê essa profissão como uma profissão como qualquer outra, então, e se você gosta se você tem interesse por outras profissões, se você tem interesse por outras profissões, se você pode fazer outras coisas também, e se você tem uma preocupação maior também com outras coisas também, em relação ao salário, em relação aos bens materiais, então se você tem outras ambições, outros interesses, então talvez a profissão de professor não seja a mais interessante, porque o salário do professor, a gente sabe que comparado com os profissionais de ensino superior, a profissão de professor é a que tem o salário mais baixo. Então tem então nesse caso aí ser professor não valeria a pena. Se eu, por exemplo, eu aqui gostasse de fazer outra coisa, sei lá, se eu gostasse de trabalhar com vendas, com empreender ou trabalhar na, na área de engenharia, se eu fosse feliz fazendo outra coisa, então seria mais interessante para mim fazer outra coisa, porque ser professor é uma profissão muito desgastante, uma profissão salobra, uma profissão difícil. Então, se você pode fazer outras coisas, você é feliz fazendo outras coisas, então por que não fazê-las, né? Por que não fazê-las? Agora, se você é feliz dando aula, se você gosta de dar aula, se você gosta de estar ali à frente da sala de aula, conversando com os alunos, estudando e tendo esse diálogo, estabelecendo essa construção aí de conhecimento, construção de valores então ser professor é muito bacana e acaba valendo a pena. Então eu particularmente não trocaria a minha profissão de professor por outra profissão, porque eu gosto muito dela e para mim vale muito a pena, porque eu gosto muito dela e não sou feliz fazendo outra coisa. Então eu sou feliz na sala de aula. Então eu falo que eu sou físico, mas físico de sala de aula. Então eu sou muito feliz nesse sentido. Então nesse sentido vale a pena. Outra coisa também é que quando a gente fala assim que vale a pena ser professor, aí a gente entra para aqueles que gostam da profissão. Então, quando a gente fala que vale a pena ser professor, a gente tem que fazer valer a pena. O que eu quero dizer com isso? Que ser professor é muito amplo. Então, você tem no estado, por exemplo, seja no estado de São Paulo ou qualquer outro estado, então, ser professor no estado, você tem você tem você tem uma amplidão aí de possibilidades. Então, em relação ao salário, em relação à carga horária de trabalho e tudo mais. Tem professores que viram coordenadores também. Tem professores que dão aula no turno da manhã, ou no turno da noite, ou no turno da tarde, no período. Tem os períodos para dar aula. Tem professor que dá 10 aulas, tem professor que dá 20 aulas, tem professor que dá 30 aulas, e aí já é complicado.
complicado porque é muita aula, né? E aí isso acaba não sendo por conta da insalubridade. Então isso não é saudável para, para a pessoa. Para o Estado é bom, né? Porque o Estado, se você ficar doente, ou se você acontecer alguma coisa, você sair da educação por algum motivo de doença, por algum motivo pessoal, a Secretaria de Educação contrata outro profissional que vai. E então a gente nesse sentido aí a gente é bem, eu não gosto de usar essa palavra, né? Mas a gente é bem descartável assim. Então para o Estado é interessante, né? Que você pegue 36 aulas, 32 aulas. E aí, se acontecer alguma coisa com você, ele pega outro professor também que queira dar muitas aulas. Então, acaba sendo muito bom para o Estado. Para a gente, não. Para a gente, isso acaba não é tão interessante assim por conta dessa insalubridade, que é estar na sala de aula, que é estar realizando a docência, que é estar no magistério. Então, a gente tem que ser inteligente em relação a isso. E aí é o que eu falei também das possibilidades. Então, você pode... Então, nós precisamos fazer valer a pena. Então, se não tá bom, nossa, eu gosto de ser professor, mas eu estou sendo professor do fundamental, do ensino médio, no estado, estou trabalhando manhã, ou tarde, ou à noite, tem um salário X ou Y e não tá legal, então eu preciso fazer valer a pena. Então eu tenho essa possibilidade, né? Não é algo... Nós temos as coisas, nós somos os donos da situação, né? Então a gente tem que ser inteligente para mudar as coisas, né? Então a gente tem que fazer valer a pena. E tem esse monte de possibilidade que a gente pode escolher quantas aulas que eu quero, quanto que eu vou ganhar, para qual séries eu vou lecionar. Então a gente pode fazer tudo isso. Outra coisa também, quando a gente pensa em ser professor, é que existe tem uma amplidão ainda maior em relação à possibilidade não só de você ser professor no estado, mas você ser professor no município, ou ser professor de colégio particular, você lecionar, até mesmo a possibilidade de você lecionar em universidades, então, e faculdades. Então a gente precisa fazer valer a pena. Então eu sempre falo para os meus alunos assim, que o importante é você fazer o que você gosta. Então se não tá legal, a gente não é uma escravidão, você não está preso ao seu trabalho. Então você está lá porque você escolheu de livre e espontânea vontade. Então se não tá bom, nós temos que ser inteligentes para mudar isso. Eu quero dar aula no curso técnico, eu quero dar aula na faculdade, eu quero dar aula para os pequenos na pré-escola. Então a gente precisa seguir os nossos objetivos. E isso eu sempre falo para os meus alunos. Hoje em dia o mais importante, assim, na minha visão, é você fazer o que você gosta em relação à carreira profissional quando eles crescerem, né? Então é importante você fazer o que você gosta. Eu gosto de trabalhar eu quero ser cobrador de ônibus. Legal, muito bom, é uma profissão muito importante ser cobrador de ônibus. Eu quero ser dentista. Legal, uma boa profissão. E existem outras profissões que a gente nem conhece, então a gente precisa ir pesquisando e vendo e vai por aí. Uma vez eu assisti eu acompanho a menina lá nessas redes sociais, né? E ela falando que ela era frentista, né? Bem conhecida nessa menina e das redes sociais. Ela era frentista, trabalhava no posto de gasolina, né? Atendimento ao público e tal. E ela era super feliz, assim, né? E tem as condições que não são que às vezes não é muito legal, né? Para algumas pessoas isso não pode não ser bom, mas trabalhar durante 8 horas por dia, mais o tempo do almoço, uma hora de almoço, e o salário às vezes não tá dando para você arcar com as despesas de casa e tudo mais. Então isso acaba sendo ruim, né? Esses são os problemas aí do sistema econômico capitalista e do capitalismo.
que não vai mudar, mas a gente, aí o que pode mudar é a gente, né? A gente vai ter que mudar os nossos cargos aí, as nossas situações. E aí ela era feliz ali. Aí ela recebeu uma promoção, né? Todo mundo viu que ela falou, nossa, então promoção. Então tem aquela ideia de que, se você é ajudante geral, você é tonto se você querer ser ajudante geral a vida toda. Você tem que passar para os cargos superiores, né? E, e aí ela foi promovida, só que ela foi fazer um trabalho administrativo, um trabalho diferente e tal. E acabou não gostando muito da ideia, né? Que ela era mais feliz lá, ela quis voltar e tal. Então, assim, o mais adequado aí seria ela continuar nesse cargo de frentista, trabalhando ali, mas você quer promovê-la, faz um plano de carreira, né? Então aumenta um pouquinho o salário dela, diminui, vê se ela quer menos horas de trabalho também, entendeu? Fazer um trabalho, coisa mais humana, uma coisa, o que é difícil, né? Porque o capitalismo não funciona assim, mas dependendo do coração das pessoas aí, né? Dos bilionários, dos milionários, dos empreendedores, dos empresários, talvez a gente tenha mais pra frente um mundo mais humano, né? E aí ela não ficou feliz com isso, né? Então tem essa moral da história. Então é importante você fazer o que você gosta, você estar feliz. Você precisa estar feliz, né? Então o importante é isso, faça o que você gosta. Quero ser pedreiro, que é uma ótima profissão, né? Super importante. Pedreiro, um. Quero ser bombeiro, trabalhar com contabilidade, eu quero trabalhar no posto de gasolina. Então siga um caminho assim e vá ser feliz, né? Busque a sua felicidade, busque estar no emprego que você gosta, que você acha interessante. Então isso é muito importante aí. Na medida do possível a gente vai tentando, né? Muitas vezes não é fácil, mas a gente tem que ir atrás dos nossos sonhos. E lembrei. Então, para finalizar, né? Então a gente tá falando dessas possibilidades aí. Então você tem uma ampla gama de possibilidades, né, de ser professor na universidade, que é muito difícil, né, você conseguir entrar na universidade ou colégios particulares e outros aí. Então a gente precisa fazer valer a pena. Então ser professor vale a pena quando a gente faz valer a pena. E se você gosta da sala de aula, então vale muito a pena. Se você não gosta da sala de aula, se você tá ali só pelo salário, então não, de repente o magistério não é a melhor não é uma boa opção. Mas pode acontecer que você às vezes nem tem tanto interesse assim, mas às vezes naturalmente se você tem um talento nato para ensinar, que às vezes até você mesmo desconhece e acaba não sendo tão desgastante assim, acaba sendo uma profissão mesmo de forma despretensiosa, você acaba saindo muito bem, né? Na docência. Então, aí tudo bem. Agora, se algo está te fazendo que está nos fazendo mal, se a gente fazer só para receber um salário, então não. Então, é mais interessante buscar outras formas de ganhar o nosso dinheirinho aí. De ganhar o nosso dinheiro, de ganhar o nosso salário. E aí, eu também falo o seguinte, às vezes a gente critica bastante o Estado, não, vou falar disso depois, eu vou falar de outra coisa. Então, assim, algumas doenças relacionadas à docência, a ser professor. Então, nós precisamos tomar cuidado em relação a algumas doenças aí, e por conta dessa insalubridade que é a sala de aula. Então,
lecionar, estar na sala de aula é algo insalubre, é algo desgastante, então não é adequado você ter ali, você ser professor, você trabalhar por um período você trabalhar demais, você ter muitas aulas, você trabalhar demais, você vai ficar doente, isso não é, porque é um ambiente insalubre. Então nós temos algumas doenças aí, como ansiedade, por exemplo. Então, ansiedade, eventualmente até desenvolver síndrome do pânico, a síndrome do pânico. Então, doenças muito bem conhecidas e tratáveis, mas a gente precisa ficar atento a essas doenças. A hipertensão, então se a gente tem uma alimentação, a gente não tem uma alimentação adequada, está trabalhando demais, está estudando demais, não está cuidando da nossa saúde, não está descansando. Então a hipertensão em relação ao sal, né? Comer comida às vezes um pouco com muito sal, muito óleo, muita gordura, essas coisas não são saudáveis. Então a hipertensão também, a gente precisa tomar cuidado, está indo no médico, né? Frequentemente passar no médico para cuidar da nossa saúde aí. A diabetes também, uma doença que é perigosa também, né? Então se a gente come muito doce, muito bolo, biscoito, bolacha, muita coisa, refrigerante, coisa com muito açúcar, a gente come essas porcarias, essas coisas que não são saudáveis no alimento. Então, a gente come muito, né? Então, isso a longo prazo, né? Pensando 10, 20, 30, 40 anos, se a gente quer chegar lá nos nossos 80, 90 anos, aí, então a gente precisa cuidar da nossa saúde, então evitar essas porcariazinhas aí, que tem muito açúcar. E outras, a questão do barulho também. Então a escola, a sala de aula é um ambiente muito barulhento, então isso também não faz bem para a nossa saúde, pode estar relacionado com a hipertensão também, e com a ansiedade, com a síndrome do pânico. Então a questão do barulho, então a escola é um ambiente muito barulhento, porque a escola ela é superlotada, ela atende muitos alunos. Então as empresas, o Estado, ele sempre tenta colocar 40 alunos na sala e um único professor lá para cuidar desses alunos. Então, a escola, a sala de aula, são ambientes com muito barulho, muito ruído. Isso não é saudável. E outra coisa também relacionado a outra doença também, que aí isso daí não tem jeito, todo ano a gente vai pegar uma gripe, um resfriado, todo ano a gente pega um resfriado, um resfriadinho, por conta das salas de aula superlotadas, né? Você conviver ali com 30, 40 estudantes ali diariamente e você está numa sala, daí você vai para outra, depois vai para outra, depois vai para outra, então você convive com 30, 40 alunos ali, então é muito, muito aluno. Então a gente fica doente, todo ano a gente pega um resfriado, então isso é algo recorrente aí.